Há um tempo atrás, eu fiz uma pergunta na comunidade aqui no YouTube, perguntando se vocês tinham ideias de vídeo, o que vocês queriam ver. E uma pessoa, se eu não me engano foi um rapaz, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar esse comentário. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Meu canal, comunidade, não tem live, vídeo, 3 ganhadores. Ó, ideias de vídeos. Eu vou até dar um print e botar aqui. Deixa eu ver, ó. Ezequiel Camargo perguntou: plantar sem substrato, dá certo? Ó, printei aqui, tá aparecendo, apareceu na tela? Se não aparecer agora, vai fazer quando a gente terminar essa introdução. Mas hoje eu vou falar sobre exatamente isso. Orquídeas sem substrato, dá certo? Esse é o vídeo de hoje, vamos falar sobre plantio de orquídeas sem substrato. Será que dá certo? Também tô curioso, gente. Roda essa vinheta, vamos pro vídeo. Plantas sem substrato, orquídeas sem substrato. O que significa isso? A gente tem algumas possibilidades, alguns caminhos para seguir, mas também tem um grande questionamento nessa pergunta, né? Orquídeas sem substrato, dá certo? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui para te fazer um convite. Se inscreve no canal, o botão de se inscrever está aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Por quê? Toda vez que eu fizer uma live, tem lives mensais. Toda vez que eu mandar um vídeo, tá a notificação no seu celular, tá a notificação no seu YouTube. Aí você para um pouquinho e vem passar um tempo junto comigo. Vou te convidar também para o meu Instagram. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Então, ó, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas, tô esperando você lá. Vem fazer parte da família no Instagram, tá bom? E o meu último convite é para você entrar no nosso grupo Arco-Íris Sociedade Orquidófila. Um grupo colorido, um grupo poderosíssimo, maravilhosérrimo, cheio de gente linda e vai também contar com a sua presença. Posta suas flores, posta os seus vídeos, tá com dúvida, tá com problema, posta lá também. Vai que a sua dúvida, seu problema não vira um vídeo aqui no canal. Então, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho, me adiciona no Instagram, @Arco-Íris de Orquídeas e faça parte do grupo Arco-Íris Sociedade Orquidófila. Todos os links estão aqui embaixo no box de informações para facilitar a sua vida. Conto com você, um beijo e até mais. Tchau! Então, na orquídeas sem substrato, dá certo. A gente tem duas linhas de pensamento, né? A gente pode pensar numa planta que não está envasada, ela não está colocada em um vaso, num cachepô, ou enfim, num vaso ou num cachepô, ou numa planta literalmente presa a nada, né? Presa a nada. Mas a gente vai começar o vídeo com um pensamento. A gente vai começar o vídeo com o questionamento do o que é substrato? O que é um substrato de orquídea, né? O substrato é só aquilo que a gente bota para prender a orquídea? No caso, é só casca de pinos, é só macadâmia, é só brita, é só, sei lá,
pedra de rio, o substrato é só isso que a gente invasa a planta, o esfagno, a casca, a palha de arroz carbonizada? Só isso é substrato? Porque, por exemplo, se a gente pega uma planta e amarra ela num leque de madeira, o que é esse leque de madeira? É um substrato. Se a gente pega essa planta, amarra num tronquinho de sanção do campo, numa placa de pinos, como a Jéssica Rossetti faz, se a gente bota numa fatia de nó de pinho, se a gente bota a planta no nó de pinho, esse nó de pinho é um substrato, né? É o substrato, é naquilo que a planta se desenvolve. Substrato, necessariamente, não é só a brita, só a casca de pinos, só o esfagno. Não é aquilo que a gente usa para envasar. A planta está envasada porque, às vezes, é mais prático para a gente cultivar dessa maneira. Mas se a gente cultiva ela de maneira epífita, que é o natural das orquídeas, que é o natural da grande maioria das orquídeas, a maioria das orquídeas são plantas epífitas, são plantas aéreas, então, substrato não é só aquilo que a gente usa para envasar, para colocar num vaso. Substrato é a parte de fora de um cachepô, a gente pode amarrar um cachepô, a gente pode botar a planta no cachepô sem nada dentro. Só o cachepô vazio vai ser o substrato da planta. O leque de madeira vai ser o substrato da planta. A placa de pinos, a casca de peroba, o tronco de sanção do campo, o tronco de peu, seja lá o que você quiser usar, o tronco, a casca, o leque é o substrato. Então, a gente tem que parar de pensar em substrato em só naquilo que invasa, naquilo que prende, que aprisiona a planta dentro de um cachepô, ou que dá estabilidade da planta dentro de um cachepô ou de um vaso de plástico ou de cerâmica. Bom, tudo que a planta agarra, gruda e se desenvolve, envasada ou não, é um substrato. Show? Com esse pensamento concluído, a gente vai para as nossas duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é uma planta que está dentro de um vaso, dentro de um cachepô, ou numa placa, ou num negócio, ou uma planta sem nada, literalmente sem nada, né? A gente pode pegar uma catileia, a gente pode pegar uma planta epífita e amarrar, botar lá dentro de um cachepô, fixar ela pelas laterais ou com um palito, enfim, prender essa planta, dar estabilidade para essa planta dentro de um cachepô vazio, e essa planta vai crescer, vai se desenvolver e vai transformar o cachepô vazio no substrato dela. O substrato não vai ser o pinus, não vai ser a brita, não vai ser o esfagno, não vai ser a macadâmia, o substrato vai ser o cachepô. Bom, a mesma coisa a gente pode fazer com a cerâmica. Você comprou um vaso de cerâmica, quebrou o vaso de cerâmica, você não quer jogar o vaso fora? Você pode usar o vaso quebrado como substrato. Você vai pegar a sua catileia, vai amarrar nesse vaso quebrado, vai prender, estabilizar essa planta. Prestem bem atenção que eu estou falando sempre em estabilizar a planta, em prender a planta, em amarrar a planta, tá bom? Fica ligado nisso. Mas o vaso quebrado de cerâmica, quebrou o vaso de cerâmica, você amarra a catileia no vaso de cerâmica, você prende o seu oncídio no vaso de cerâmica e você pode tanto botar puro, sem nada, como você pode botar uma cama de esfagno. Essa cama de esfagno vai servir como uma fonte de umidade, como um substrato mais agradável para a planta se desenvolver, não somente na madeira seca do cachepô ou na cerâmica seca do vaso quebrado, mas ela vai para frente, né? Você pega a planta num leque de madeira, você amarra essa planta no leque de madeira, você estabiliza essa planta no leque de madeira. Não tem substrato, mas a planta vai se desenvolver porque ela está estabilizada, ela está fixada ali e ela vai agarrar naquela madeira, ela vai se desenvolver naquela madeira, ela vai desenvolver na cerâmica, no tronco e por aí vai.
Funciona. Esse tipo de orquídea aérea, epífita, sem substrato, funciona. Por quê? Porque ela é aérea, ela é epífita, ela vive naturalmente, lá as espécies vivem naturalmente grudadas em árvores, grudadas em arbustos, algumas plantas vivem até grudadas em cactos, dependendo da região. Então as raízes crescem e agarram o tronco, os arbustos, o cacto, e ela se estabiliza ali naquilo. Não tem uma pedra para dar firmeza, não tem uma casca para estabilizar a planta, não tem tutor para a planta ficar certinha, mas a planta está ali se desenvolvendo sem substrato, mas ela agarra, se fixa, se estabiliza no que for, e aquilo que ela usou para se estabilizar, para agarrar, para se desenvolver, se torna o substrato dela. Então, no final das contas, a orquídea faz o substrato dela. Por mais que ela não esteja tradicionalmente envasada, estabilizada e presa num monte de coisa, ela transforma o que ela tiver agarrada no substrato dela. Show? Agora a gente vai para segunda opção. A planta sem nada. A planta simplesmente solta, né? Quando a gente fala de vandas, a gente tem uma outra possibilidade, né? Dependendo do seu ambiente, dependendo de como você cultiva, a vanda tradicionalmente ela é criada sem nada, né? Ela cria aquelas raízes dentro do nosso cultivo, né? Dentro das nossas casas. Com as raízes aéreas, a gente pendura a vanda com uma haste de 4 pernas ou com uma haste central. Inclusive, tem vídeo de como fazer haste, cego pendurador para vandas aparecendo aqui no card, tá? Mas a vanda vive desse jeito, né? Na natureza, a vanda ela vive da mesma maneira que uma catileia vive. Ela tá grudada numa árvore e essas raízes abraçam a árvore e ela cresce e se estabiliza lá. Conforme as raízes vão saindo do caule, as raízes procuram a árvore, abraça a árvore e a vanda cresce estabilizada ao longo do tronco da árvore. Como a gente não pode colocar vandas na árvore, porque as vandas precisam de sol filtrado e por aí vai, o cultivo tradicional de vanda, não estou falando de outros tipos de cultivo, né? Estou falando da gente que cultiva na cidade, negócio. A gente pega a vanda, deixa a vanda com as raízes aéreas, bota o pendurador e cultiva, e ela vive assim, vive bonita. Eu conheço pessoas que moram em lugares que fazem muito frio, ou lugares que ventam muito, e elas precisam envasar as vandas para colocar... elas precisam envasar as vandas para que elas tenham sempre uma fonte de umidade constante e que dessa maneira consigam se desenvolver sem desidratar, porque venta muito e a vanda não consegue manter a hidratação constante que ela precisa. Então, assim, existe uma adaptação. Mas, se no cultivo tradicional ela está de raiz aérea, mas ela está estabilizada, ela está parada, ela não está bamba, ela não está sacudindo, ela não está na horizontal, ela não está deitada, ela não está torta, ela não está de cabeça para baixo. Se você botar a vanda de cabeça abaixo, ela vai começar a crescer de volta para cima. A vanda, ela tá com a raiz nua, ela tá sem nada ali, mas ela tá estabilizada. Ela tá numa posição, ela tá com uma haste para sustentar ela tem um arame no meio do caule dela para ela crescer reta. Então, de alguma maneira, ela tá estável, né? Agora, por exemplo, você pega... Eu falei essa parte da vanda para a gente voltar para plantas tradicionais, catileias, oncídiums e por aí vai. Você pega um oncídium, você pode plantar o oncídium na telha. Tem muita gente que planta oncídium na telha, fica lindo, né? Os oncídios de calor, os oncídios de frio são um pouco mais complicados. Eles precisam
se manter umedecidos, eles precisam de uma umidade, então é legal colocar dentro de vasos ou fazer coquedama. Mas aí você pega um oncídio, seja ele de calor, seja ele de frio, e deixa ele pendurado, pendura ele igual uma vanda, amarra uma haste nele, prende uma haste nele e deixa ele pendurado. Você pega uma catileia, pega a catileia, amarra, deixa ela, prende uma haste, um ferro nela, na traseira, e deixa ela crescer sem nada, com as raízes. Vai dar certo? A gente tem que voltar lá nas espécies. Você lembra que eu falei que as espécies crescem na natureza, natural, num tronco de árvore, no arbusto, e ela se agarra nesse tronco? Não tem pedra, não tem a pedra do rio, não tem casca de pinos, não tem macadâmia, não tem esfagno ali para estabilizar ela. Como é que ela se estabiliza? Como é que ela vive daquele jeito? Ela gruda, ela se enraiza, ela se fixa na árvore, no tronco, na natureza, e ela se consegue se desenvolver e crescer e florescer e ficar bonita exatamente porque ela tem a estabilidade, ela se estabiliza, ela se fixa nesse tronco. O oncídio na natureza, ele se desenvolve, ele se enraiza em montes de musgo, nas cascas das árvores, nos arbustos, mas ele se fixa, ele se agarra, ele se estabiliza ali. Quando você pega uma planta epífita e você simplesmente pendura ela, bate o vento, ela sacode, ela fica bamba, ela fica troncha, ela fica não sei o quê, ela pode se desenvolver. São guerreiras, são plantas fortes. Ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai enraizar, mas ela não tem estabilidade, entendeu? Ela não tem nada no que agarrar. Aonde que a raiz vai prender? Aonde que a raiz vai se estabilizar? Aonde que essa planta vai se sentir segura para florir? Para crescer cada vez mais forte, se ela não tem aonde se agarrar, entendeu? Então, essa é toda a questão. A planta epífita, a orquídea epífita, a grande maioria não precisa de estar envasada, não precisa de estar dentro de um cachepô com pedra, com casca de pino, seja lá o que você use. Não precisa estar dentro de um vaso com brita, com pedra, seja lá o que você use. Você pode plantar a sua orquídea dentro do vaso vazio, dentro do cachepô vazio. Você pode plantar numa placa, você pode plantar num tronco, sem estar envasada. A orquídea se desenvolve sem estar envasada, mas ela precisa estar estabilizada, ela precisa estar fixada, ela precisa estar segura, porque daí ela vai crescer, se desenvolver, brotar, enraizar. E é esse processo todo que estabelece ela. Ela não se estabelece porque ela está dentro de um cachepô presa. Ela não se estabelece porque ela está num cachepô presa cheia de coisa, né? Presa cheia de coisa. Ela não se estabelece porque ela está num vaso preso cheia de coisa. Ela se estabelece porque ela está estável, fixada, certinha, durinha. Por isso que quando a gente faz um replante, tem que deixar a planta parada. A planta não pode sacudir, a planta não pode ficar bamba, a planta não pode tombar. Porque a planta, ela não precisa do substrato. Ela faz o substrato dela aonde ela estiver fixada, presa, estabilizada, firme, e daí ela vai para frente. Entendeu? Obviamente, madeiras adequadas, materiais adequados, o lugar adequado para ela, né? Uma orquídea epífita sem nada, só pendurada, falando de oncídios, de coisas assim desse tipo. Não estou falando de vanda. Vanda eu já expliquei a outra coisa. Mas essa é a questão. Orquídea sem substrato, dá certo? Dá. Ela vai transformar no que ela tiver estável, agarrada, presa, fixada no substrato dela. Orquídeas sem substrato, soltas, bambas, sem estar agarrada numa madeira, sem estar presa numa placa, sem estar dentro de um vaso vazio, dentro de um cachepô sem substrato, solta, bamba, mole, vai dar certo? Não, não vai dar certo, porque elas precisam disso. Elas não precisam de substrato,
elas fazem o substrato delas. Elas têm que estar fixadas, têm que estar estáveis, têm que estar presas. Sem isso, não dá certo, tá bom? Orquídea bamba, orquídea solta, não dá certo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Dúvidas, comentem aqui embaixo que eu vou respondendo. A gente vai batendo um papo, discute gostoso, tá bom? E é isso. Deixa eu ver aqui. Ao Ezequiel Camargo, obrigado pela pergunta. Pessoal, já se inscreveu no canal? O botão de se inscrever tá aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu fizer uma live, toda vez que eu mandar um vídeo, tá a notificação para vocês no celular, no e-mail, e a gente passa um tempinho juntinhos, tá bom? Dá o like no vídeo para o YouTube entender que você gostou do vídeo, vai mostrar mais vezes para você, vai mostrar para mais pessoas e o nosso canal cresce. Mostra o vídeo para seus amigos, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes. Eu vou agradecer muito pelo carinho e seus amigos vão ser muito bem-vindos aqui, tá bom? Bem-vindos também você e seus amigos no meu Instagram, @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas, várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem no Instagram, então eu tô aguardando vocês lá. Arco-íris de orquídeas, @arco-íris de orquídeas é o lugar, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, obrigado pelo carinho de vocês. O meu nome é Maicon Arezzi e esse é o Arco-íris de Orquídeas.